Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, ontem eu estava vendo uma matéria a respeito do Paulo Guedes. Ele dizendo que no governo Bolsonaro estava indo uma maravilha. Aí eu retrocedi um pouco. Olha bem, ia um tempo atrás, a maior inflação que já teve praticamente no mundo foi na época do Paulo Guedes. E ele fica contando firula. Exatamente isso. Foi uma inflação e crescimento praticamente zero do Brasil. E ele contando firula. Mas esses bolsonaristas são muito cara de pau. Por exemplo, olha aí, o Supremo Tribunal Federal, eles vão hoje, inclusive, ver se joga uma água na fogueira. Porque o que acontece? O Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, eles não vê a hora de acabar com o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece hoje? Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu, isso por unanimidade, aquele repasse de emendas parlamentares que não tinham transparência nenhuma, que eles faziam o que eles queriam com o dinheiro. Por isso que o patrimônio do presidente da Câmara, o Arthur Lira, o patrimônio dele em 4 anos aumentou mais de 270%. E eles estavam querendo que no governo Lula acontecesse a mesma coisa. E agora, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão com o ministro Flávio Dino, porque tinha que ser um ministro que tem conhecimento, que tem bagagem para fazer isso que o ministro Flávio Dino fez. Porque teve uma ministra no governo Bolsonaro que achou que aquilo que eles estavam fazendo era irregular, mas aí ela se calou, ficou quietinha, depois se aposentou e deixou tudo correr solto. Inclusive ela falou que era até inconstitucional aquilo que os deputados estavam fazendo com o dinheiro público. Mas aí, sabe como é que é? Ela não teve coragem e deixou para lá e as coisas continuaram. Inclusive agora no governo do presidente Lula, eles queriam que ficasse da mesma forma. E aí o ministro Flávio Dino foi lá e cortou a mamata dos deputados e senadores. E agora eles estão muito bravos. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, eles vão se reunir com os representantes da cúpula do Congresso Nacional e do governo. Isso para discutir a solução de suspensão das emendas parlamentares, que é uma medida, inclusive, que tem gerado muita tensão, dá uma guerra. E o judiciário e o legislativo
Isso, inclusive, quem está informando é o jornal Metrópolis. Agora, o encontro acontece às 12 horas na presidência do Supremo Tribunal Federal e se reúne os principais atores políticos do país em uma tentativa de reduzir a crise institucional. Porque na noite dessa segunda-feira, o presidente Lula já se encontrou com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que está bilionário, ficou bilionário como deputado, inclusive como presidente da Câmara, está bilionário. Olha bem, outro dia, inclusive, ele ganhou na justiça uma fazenda por uso capião, uma fazenda na Bahia. Olha bem os conchavos que esses pessoal faz. Isso tudo para ficar milionário. E é isso que eles querem. Eles não querem o bem da população. Esse não é o objetivo desse pessoal bolsonarista, porque o Arthur Lira, ele é bolsonarista de carteirinha. Bolsonarista de carteirinha. Agora, essa conversa, inclusive, que o presidente Lula teve lá com o Arthur Lira, inclusive foi fechada no Palácio do Planalto. E o tema da discussão girou em torno das emendas parlamentares suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi referendada por unanimidade pelos 11 ministros. O ministro relator do caso era o ministro Flávio Dino. Todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal votou com o Flávio Dino. Agora, após o encontro com o Lula, o Lira conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, buscando alinhar uns pontos para serem debatidos na reunião desta terça-feira no Supremo Tribunal Federal. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu temporariamente o pagamento dessas emendas parlamentares, especialmente as chamadas emenda PIX, até que haja maior transparência no repasse. Agora, gerou descontentamento no Legislativo, quer dizer, a Câmara de Deputados e o Senado Federal, que se cair fora isso, vão deixar de deitar e rolar na sopa, porque o objetivo deles é esse. Grana, inclusive, sabe para quê? Para comprar votos nas cidades onde vão ter eleições para prefeito. Porque se eles colocam o prefeito deles, eles têm apoio nas próximas eleições. Então é isso que eles fazem. Levam muita grana, o candidato a prefeito compra voto a rodo, eles ganham a eleição, elege o pessoal do PL, da extrema-direita, aí o povo leva chumbo. Agora, embora os parlamentares já esperassem uma derrota no Supremo Tribunal Federal, o resultado de 11-0 aprofundou o descontentamento entre os deputados e senadores. Agora, o encontro
no Supremo Tribunal Federal será conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e contará com a presença dos outros 10 ministros da Corte representando o Executivo da Corte e representando o Executivo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também vai participar e também estará presente nesta reunião a Advocacia-Geral da União, o Jorge Messias. Agora, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles também vão estar presentes nesta reunião no Supremo Tribunal Federal. A iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao convocar esta reunião, foi justamente para promover um diálogo entre o poder legislativo e executivo e também o judiciário, visando a diminuição da tensão e a resolução da crise. Agora, a reunião ocorre em um momento em que o legislativo se movimenta para responder às decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, no mesmo dia que a Corte foi unânime em sua decisão, olha bem o que fez o Arthur Lira, presidente da Câmara. Despachou 2 propostas de emenda à Constituição, 2 PEC, para a Comissão de Constituição e Justiça. E quem está na cabeça lá também é uma bolsonarista. Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci. Agora, uma das quais vai alterar as regras para as decisões monocráticas, enquanto outra possibilidade que o Congresso derrube a decisão do tribunal. E essas medidas foram interpretadas como uma retaliação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, olha bem, se eles caírem nessa besteira de fazer isso, por exemplo, o Arthur Lira, há um tempo atrás, ele estava envolvido num esquema fraudulento que levou, acho que foi 22 ou 23 milhões da Secretaria de Educação de Alagoas. Naquele projeto que eles fizeram do robô. Robô para as escolas e tal. E ele estava envolvido nessa falcatrua. Quando a Polícia Federal descobriu que tinha um deputado, porque o deputado tem imunidade parlamentar, ele mandou toda a investigação, todo o processo para o Supremo Tribunal Federal, porque se tem imunidade parlamentar, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Agora, nenhuma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Arthur Lira saiu ileso. Isso numa decisão monocrática. Agora, ele está querendo acabar com isso. Ele está querendo que os ministros não possam mais tomar uma decisão monocrática. Ele está se esquecendo que ele foi beneficiado pelo Gilmar Mendes
ministro Gilmar Mendes no processo de robótica. Porque aí o que acontece? O Gilmar Mendes simplesmente intimou a Polícia Federal para destruir todas as provas que incriminasse o presidente da Câmara, Arthur Lira. E isso foi uma decisão monocrática, porque se fosse uma decisão do colegiado, ele estaria condenado. Ele seria condenado e hoje não estaria na presidência da Câmara, porque teria até perdido o seu diploma de deputado. Apesar que ele está condenado na justiça. Ele só é deputado porque ele entrou com uma ação na justiça que está com uma liminar que está segurando ele. Agora eu não entendo por que o Supremo Tribunal Federal ou a Procuradoria-Geral da República não caça essa liminar. Porque é moleza caçar a liminar. Se caçar a liminar, acaba com essa frescura do Arthur Lira achar que é o dono do mundo e achar que é o presidente do Brasil. Ele acha que ele é o primeiro-ministro do Brasil. Ele acha que nós estamos num regime parlamentar, onde ele manda e desmanda e fica com a grana. Porque é só fazer uma investigação no patrimônio do Arthur Lira que vai descobrir de onde veio a grana. E também por que ele ganhou uma fazenda na Bahia com processo de uso capião. Porque pelo que eu estou sabendo, para você ganhar um processo de uso capião, você tem que estar na terra um determinado tempo. Como é uma fazenda, teria que ser uns 30 anos. E ele não estava na fazenda. Então, tem irregularidade aí. O juiz que deu esse parecer favorável ao Arthur Lira tem que ter uma investigação nisso. Como é que pode o cara? Ele mora em Alagoas e ganhou uma fazenda por uso capião na Bahia. É o fim da picada. Tem alguma coisa que não está certo nisso. Agora, essa reunião de toda a cúpula, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que vai ser hoje, agora, eles vão ter que tirar um pouco de lenha dessa fogueira. Porque agora, por exemplo, o Supremo chegou no Supremo Tribunal Federal 13 investigações de irregularidades em emendas de parlamentares. Olha bem, 13 deputados. E que foi, inclusive, a Procuradoria-Geral da República, o Gonê, ele protocolou 13 investigações preliminares no Supremo Tribunal Federal sobre suspeita de irregularidade no uso das emendas parlamentares, que são tudo, olha bem, isso é a maior sacanagem. Porque essas emendas são tudo por baixo do pano. Ninguém sabe para quem vai, para que vai, o que vai fazer e que cidade é.
Ninguém sabe, porque é tudo enrustido. Agora, esses procedimentos iniciados em 2022 colocam ainda mais tensão na delicada relação que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que inclusive se agravou após recente suspensão dessas emendas impositivas. Agora, as investigações foram desmembradas de uma apuração maior, inicialmente conduzida pela ministra Carmen Lúcia, e agora estão sob a responsabilidade de diversos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Luiz Fux, Cristiano Zanini, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques. Esses procedimentos não visam investigar diretamente os 13 parlamentares, mas sim 13 diferentes situações com indícios de irregularidade, de falcatrua que os deputados bolsonaristas, e pode ver que todos eles são bolsonaristas. Agora, esse imbróglio reflete a disputa entre o judiciário e o legislativo, em que o Supremo Tribunal Federal defende a necessidade de maior transparência e rastreabilidade nessas emendas parlamentares. Isso o Congresso busca preservar o controle sobre a distribuição dos recursos. Quer dizer, eles querem distribuir para quem eles querem, para aquelas cidades, para comprarem voto, cidade bolsonarista, onde o candidato a prefeito também é apoiado pelo Bolsonaro, para comprar voto e eleger o prefeito. Porque é justamente isso que eles fazem. Porque eles querem aumentar o poder deles. E aí, nas próximas eleições, eles vão ter apoio político, porque eles ajudaram a comprar voto e eleger o prefeito deles. E é isso que eles estão querendo. E o Supremo Tribunal Federal colocou um basta nisso, porque dinheiro público tem que ter transparência. A população tem que saber o que é feito com o dinheiro que ela paga os impostos. Não tem que deixar isso aí, a moda vai levando do jeito que está. E tem outra. O presidente Lula não podia fazer absolutamente nada. Porque quem tem a maioria no Senado é a extrema-direita. Então o Lula tem que negociar com esse pessoal. E esse pessoal não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo. Olha bem o que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, tinha um deputado, filho de brasileiro, que o cara era o maior ladrão. E os deputados e senadores do Brasil foram para lá para fazer reunião com eles, porque todos eles são amigos. E hoje está na manchete. Ele foi condenado. E ele tem um monte de falcatrua. Meteu a mão na grana e tudo. E agora vai para a cadeia. E os amiguinhos deles estão aí. Eduardo Bolsonaro, entendeu? Aquele lá de Santa Catarina
que foi pego o caminhão dele carregado com maconha, com cocaína, que ele trabalha com peixe. E todos eles, aquele senador que diz que é pastor, evangélico, que diz, não, é Deus e a liberdade, e sabe, só inventam lorota. Foi esse mesmo pessoal, esse grupo todo de bolsonarista, que inclusive eles incitaram e financiaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro. Sabe com o objetivo de quê? De dar um golpe de Estado. Por isso que eles detonaram, inclusive, o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Aí eles dariam um golpe de Estado e no golpe de Estado implantaria no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar, eles esqueceram que nós já tivemos. E nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais, porque nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é. Qual é o resultado de uma ditadura militar? É só desgraça, é tortura e morte. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.